falar. Em algum momento a juventude precisa mesmo de emprego. O que eu, como cidadão, como indivíduo desta ONG, posso fazer? Sermos unidos e resolvidos. Esse programa vai trazer um impacto positivo para o jovem. Saudações, seja bem-vindo ao Eco Juvenil, um programa genuinamente de jovem para jovem que visa criar a instauração de um entendimento justo e verdadeiro dos desafios da juventude. Na presente edição, teremos como tema emprego e juventude. Será que o jovem olha o emprego como uma opção ou mesmo necessidade? Muito obrigado à PAC TV por me dar essa oportunidade de poder abordar uma situação que preocupa bastante os jovens. Isso não é a nível só de Moçambique, é mundial. Vamos tentar dar aqui alguns subsídios e aquilo que a gente pensa em relação ao emprego, né? Sendo como alguém que trabalha com vários pessoal aqui dentro e andados os anos fomos vendo que mesmo é necessidade, ok? Em primeiro lugar, agradecer a Deus Todo-Poderoso e a PAC TV por esta oportunidade que me concede de contribuir com este tema que diz respeito a todos nós e para salvaguardar também o presente e o futuro deste grupo. Com relação ao emprego e à juventude, eu tenho a dizer que o jovem, desde o início, já sofre alguma pressão com uma questão muito simples. Acredito que todos nós já passamos por isso, a questão de o que é que vai ser quando crescer. Então, neste momento, nós chutamos muitas questões, ou melhor, muitas respostas, né? Então, mas na verdade o que se precisa desta questão como resposta é uma identidade profissional, ok? Então, não tinha que ser o emprego como opção, o emprego é uma necessidade. Quanto à pergunta da nossa conversa, o emprego não é mais ou menos uma opção. E dizer que emprego é um programa da juventude que visam organizar as relações para o desenvolvimento do país, né, dos seus 18 a 35 anos de idade, visto que hoje em dia está muito difícil, por isso não podemos ficar à espera só de... temos que também correr, né? É uma opção, emprego é uma opção. É verdade que no nosso país o emprego está muito difícil, então acredito que aqueles que tenham emprego ou que apanham emprego não podem desperdiçar e mal usar o nome dos jovens, porque o que estamos a ver agora é que muitas empresas têm uma cautela em contratar jovens, principalmente aqueles que são frescos da universidade ou aqueles que acabaram de fazer a 12ª. Por causa do quê? Por causa do medo de o jovem vai ser dado trabalho, mas depois não se empenha ou não se esforça em fazer aquilo que foi contratado para. Acredito que seja uma necessidade, porque os fundos que nós temos não são os suficientes para a gente ir criar algo, a não ser que tenhamos um grupo um pouco maior. Mas sendo assim, o valor é considerável muito baixo para o número de pessoas que estão lá. Ficamos com 10 pessoas a criar um negócio que chega para sustentar uma ou duas pessoas, porque os fundos não são suficientes para todos. O que posso lhe dizer é que o tema sugere-nos a uma realidade. Mostra-nos a diferença que existe entre os jovens. Ou seja, nós temos jovens que de alguma forma são referências dos outros jovens, sobretudo aqueles que estão em posições
governativas e decisórias. Mas se fizer um estudo sobre esse jovem, a sua origem, vai notar que não caiu do céu, vem de algum lugar, de alguma família de referência. E ali é onde entra a representação social do próprio jovem e faz toda a diferença na sua vida. Ora, nesta perspectiva, para este jovem, se me perguntar se seria necessidade ou opção, a minha resposta seria de que, pronto, neste caso trata-se de uma opção, considerando que é um jovem que vem de famílias com alguma capacidade financeira e algum poder de influência, seja administrativo, social, político, econômico ou de outra índole. E seria uma minoria. Por que é que um jovem formado opta em procurar de um emprego ao invés de criar um autoemprego? Minha visão sobre essa questão, eu tenho a dizer o seguinte: pode existir vários elementos que fazem com que isto aqui aconteça, mas uma das essencial é que a educação escolar não é a base de tudo. Existe mais uma formação que nós podemos dizer escola da vida, né? Que isto ganha-se a partir de experiência, a partir de referência, a partir da necessidade mesmo de querer. Nós, como empregadores a nível nacional, sentimos que há necessidade de jovens melhorarem bastante no know-how. Não basta só ter o conhecimento, mas não saber fazer. Porque nós queremos que eles façam algo, né? E não basta. Quando tu vais ao emprego, estás aí a criar uma família. Quando vais à procura de emprego, estás à procura de uma família nova, né? Vais se integrar a tempo inteiro, vais interagir com vários outros colaboradores. Então, é importante que haja uma educação cívica a partir de casa para um emprego. Porque pode sair para o emprego, pronto, é a tua necessidade. Mas será que é uma opção para si? Ou estás preparado? Acredito que muitas das vezes também seja por causa de fundos para eles começarem a fazer esse trabalho. Vamos dizer, um mecânico ou um carpinteiro, é óbvio que eles vão precisar de algum material para começar, algumas chaves, um local, um grupo de pessoas, um grupo de equipamento, seja o carpinteiro com os equipamentos que ele precisa, o martelo e daí em diante, e o mecânico com as suas chaves e olhos e tal. Então, acho que é difícil angariar fundos para começar a fazer esse tipo de trabalho. Acredito que, por exemplo, aqui na cidade de Nacala, com vários jovens com quem eu trabalho, tem muitos que sabem fazer muita coisa diferente. Temos pessoas que sabem fazer muita coisa diferente e têm muito talento. Só talvez não tenham a oportunidade de fazer o tal. E claro, no final do dia, a sustentabilidade da família vem em primeiro lugar. Claro que se a gente sabe apanhar um emprego e exercer um serviço, providenciar um serviço, a diferença é que no emprego há garantia que vai receber no final do mês e no seu serviço não sabe se vai ter cliente suficiente para chegar à meta para sustentar a sua família. Talvez por aí que os jovens optam por apanhar um emprego. A princípio, não é tão fácil, mas tem sido bom. Tem sido bom. Como nós devemos acreditar no nosso potencial. Devemos acreditar no nosso potencial e devemos correr atrás. Então, tem sido bom, pelo menos para mim. Eu me sinto bem por ter criado o meu próprio pão de cada dia. Como? Está difícil agora, está difícil empregar-se ou tal. Então, nós sozinhos criamos nosso próprio emprego. Se formos na perspectiva de Moçambique, vamos ver que Moçambique maioritariamente é um país jovem e há muita juventude que clama para o emprego. Para este grupo que é grande, estaríamos
necessariamente a falar da necessidade de emprego para esse jovem. Se refletirmos sobre o impacto da Covid-19, por exemplo, que muita gente ficou sem emprego, vai notar que o grosso desses desempregados decorrente do impacto da Covid-19 é a própria juventude. Mas também, se fizer um estudo nas organizações, nas empresas públicas ou privadas, vai perceber que o grosso dos seus colaboradores também são jovens. Por isso, olhando para essas duas realidades, é preciso que se tenha o maior cuidado na definição de políticas públicas viradas para a juventude, sobretudo aquelas que têm por objetivo erradicar o problema de desemprego. O governo moçambicano e parceiros têm envidado esforços na criação de iniciativas de autoemprego para a juventude. Mas mesmo assim, são poucos avanços notáveis nisso. Afinal de contas, o que terá falhado? As iniciativas sempre foram boas. O governo sempre faz algo bom, para o melhor. Né? Mas o que é que falta naquelas iniciativas? É um autoemprego. Não são indivíduos que vão procurar emprego. É para ele fazer o seu emprego, o seu autossustento, com aquilo que ele aprendeu a fazer, né? E com as marcas que são dadas. Mas o problema é que não tem acompanhamento. Hoje eu não posso levar um jovem preparado, ensinar, dar-lhe as máquinas, os equipamentos. Está aí, já te formei, está aí equipamento, vai lá fazer o teu autoemprego. Mas olha, não basta só, tem que ter um acompanhamento do mínimo de 6 meses. Ora, as iniciativas nós queremos encorajar, elas são muito importantes, mas é preciso que sejam acompanhadas com a dinâmica do crescimento e evolução do próprio jovem. Nós podemos pensar, eventualmente, numa iniciativa, numa perspectiva do momento, mas a projeção desta iniciativa daqui a 5, 10 anos e olhar para a evolução do próprio jovem e o aumento do número de jovens com necessidades de oportunidade nas iniciativas que referi. É por isso que muitas vezes parece não estar a acontecer nada. Isso implica ouvir primeiro os jovens, identificar a problemática desde a base. Que a base poderíamos levar a educação, o nosso sistema escolar, né, se é adaptável à realidade atual do mundo, ok? Ou ao mercado de emprego, ok? Então, se nós podemos aqui à frente, já na fase adulta, já depois do ensino geral, vamos supor, depois passamos para o ensino profissional ou de nível superior, mas se a base lá de baixo, este indivíduo não foi trabalhado, preparado para ser um empreendedor, ou ele não se preparou para tal, ele sempre terá uma dificuldade de começar. O problema não está no governo e também não está na juventude. Esse problema, por mim, resumindo, posso dizer que é recíproco. Recíproco como? Em primeiro lugar, cá, me foco cá mais em Moçambique, né? Moçambique e muito mais na zona norte do país, as condições financeiras não são muito elevadas. Isso, com todo orgulho, digo que neste exato momento ou atualmente, para poder ter uma escolaridade nível médio básico ou superior, termos de condições, isso parte de condições. Em primeiro lugar, estamos a falar de escolaridade. Segundo lugar, para poder basear-se ou
estar numa base normal de um emprego, também precisa da escolaridade. Então, as primeiras condições não favorecem a todos para poder... O governo também não vai empregar alguém que não tem escolaridade. Então, uma das coisas que estraga a nossa juventude é a falta de escolaridade. Abrangindo ao governo é a falta de melhores condições na zona norte do país. Isso é uma das primeiras coisas. Na nossa zona norte do país, nós não temos aquelas próprias condições, por isso é recíproco. A juventude não tem muito ânimo, aquele amor próprio de escolaridade. Isso pode estragar o nosso país. Ninguém vai dizer que vai se arrepender por ter estudado, mas pode se arrepender por não ter estudado. O jovem que quer fazer algo, ele sai e vai fazer algo, mesmo se o governo dá-lhe um kit ou não lhe dá um kit. Vendo que o governo está a dar um kit, é uma mais-valia, claro, mas é a mesma coisa, estamos a falar de dar a um camponês as sementes e tudo mais, mas não vem a chuva. Então, claro que o produto não vai crescer. Então, mesmo com o camponês tendo tudo o que ele precisa para fazer uma plantação ou uma machamba, a chuva não vem. É a mesma coisa que acontece do nosso lado. Talvez tenham alguns que estão preparados e receberam os kits, mas aonde estão os clientes agora? A quem eles fornecem os serviços? Sim, como estava a falar, a informação é importante. E se vermos vários países que conseguiram tirar a maioria da sua população da pobreza, foi com essa pequena formação, depois esse grupo de pessoas ia fornecendo serviços e produtos aos demais para sair da pobreza, não só depender do emprego. Mas aonde que estão os clientes? Nós temos muitas pessoas formadas, por exemplo, em Moçambique. Tenho vários dos meus colegas que se formaram em IT, que era mais parte técnica de computador, software, mas não existem empregos em Moçambique para essa área. As universidades oferecem esses cursos, mas não há emprego nessas áreas. As empresas que nós sabemos que são da tecnologia em Moçambique, podemos dizer as redes móveis, a Movitel, a MCell e a Vodacom, para esse tipo de trabalho sempre tem uma mão de obra externa, que eles saibam que temos garantia que eles sabem o que estão a fazer. Já os nossos jovens fica difícil porque estudam isso, mas não conseguem fazer nada ou apanhar um emprego numa área do que estudaram. Daí que depois de estudar algo vão fazer uma outra coisa. Desafios e apegos. Para os jovens de Nacala, atenção, atenção. Amanheceu, procurem estudar, procurem o autoemprego, procurem fazer coisas corretas. Drogas, por favor, deixem drogas. Atenção, barracas. Estou a falar gíria aqui, barracas. E vão atrás de sustento, sem depender dos vossos pais. Me refiro de jovens. Para aqueles que já estão integrados, melhor é mais. E podemos fazer muita coisa. Eu também iniciei do chão. Estou aqui, consigo empregar muita gente. Consigo. Saí dali e vi que algumas coisas não eram corretas. E ainda vou aprendendo, vou melhorando. Dizer que deve abraçar a formação escolar. Okay? Deve abraçar a formação escolar, e abraçar a formação da vida, abraçar as habilidades que tem, construir família, muito importante, e no meio disso tudo, nunca parar de estudar. O estudar, não estou-me a referir apenas do estudo escolar, né? Por qualquer profissão que nós estamos, não podemos parar de estudar, temos que ir buscar mais conhecimento, porque o mundo não está parado. Há mais desenvolvimento cada dia que passa, as coisas estão a ser modernizadas, a tecnologia está a ser avançada, então nós temos que procurar e buscar. E, acima de tudo, é preciso se definir. Saber dizer não, quando é para dizer não, e saber dizer sim quando é para sim, né? Não devemos ter medo
Não devemos ter medo. O medo é que nos limita de fazer certas coisas, ok? Então, eu acredito que o jovem deve ser mais ousado, não deve esperar, não deve ser, não deve pensar tem que pegar o volante e se colocar em frente. Não deve esperar que alguém faça por ele. É disso que estou a dizer. E quanto ao emprego, eu acredito que é uma boa forma de entrar, por mais que você queira ser um empreendedor ou queira empreender, né? Se já estiveres preparado com condições para entrar como empreendedor, melhor ainda. Mas eu sempre aconselho que passe por um emprego para crescer, ter uma visão de uma corporação ou de uma empresa, como é que funciona, a sua estrutura e tal. E ali vais aprender, vais errando, vais aprendendo com os que tiveram experiência daquela empresa ou vais errando com dinheiro de dono, nesse caso. Então, quando já estiveres a trabalhar no teu empreendimento, tu já tens uma experiência de como é que acontece quando isto mais aquilo vai nos dar resultado Y, ok? E nunca parar e não se separar dos mais velhos. Os mais velhos carregam uma experiência. Então, nós devemos estar sempre em constante contacto com os mais velhos, porque eles carregam experiência. Eu não tenho muito por salientar nessa parte, mas só para acrescentar a nossa conversa, dizer de que a vida não é como nós pensamos. A vida não é como nós pensamos. Nós precisamos de ter um plano B. Quando a gente nasceu, estava preparado em caminhar sem nenhuma dificuldade. Mas nesta vida nós vamos encontrar dificuldades que vão tentar nos barrar e nós devemos enfrentar. Então, isso, resumindo, quer dizer que nós devemos ir à luta, à procura. Não é aquilo que você vai conseguir, é aquilo que você está a procurar por ter. Então, eu acho que nós devemos procurar mais nas classes, escolaridade. Nós devemos abraçar a escola em primeiro lugar e sabermos como ir à procura, à luta para podermos alcançar as nossas metas e também autoemprego, confiança em si mesmo. Nós podemos criar nosso emprego muito e bem. Então, com essas pequenas dicas, eu acho que podem sanar tudo isso, mínima parte, e espero que tenham bom proveito com essas dicas. Acredito que somos muitos aqui em Nacala e somos muitos com muita potencialidade. O que nos resta é sentar, pensar, observar o mercado e ver aonde podemos juntar as nossas energias para poder servir. Não é em vão criar energias para criar um produto ou um serviço que ninguém vai querer usufruir. Então, como nós jovens, devemos sentar, observar o mercado em geral, de Nacala Porto, da província de Nampula em geral, e ver aonde é que o governo está a ir, as empresas estão a ir, a economia está a ir basicamente, e tentar criar serviços e produtos que se alinhem com isto. Temos vários projetos que o governo está a apresentar para a província de Nampula, seja na agricultura e em outras coisas. Acredito que os jovens devem sentar, observar bem e tentar usar as suas energias para entrar nesses ramos onde o crescimento é mais visível. Porque senão estaremos a criar serviços ou produtos que ninguém vai usar. Eu não vou fugir à regra das outras edições. Quero lembrar ao jovem que tudo o que pensamos e falamos ou apreciamos e vestimos, inclusive as brincadeiras com as quais nos divertimos, revela a nossa personalidade. Por isso, o jovem não pode criar condições para ser desacreditado.
estamos nos momentos finais de mais uma edição do seu, meu e nosso programa Eco Juvenil, onde hoje abordamos sobre emprego e juventude, opção ou necessidade. Se o caro internauta gostou do tema, deixe o seu comentário. Não só comente qual tema gostaria que a gente abordasse nas nossas próximas edições, porque você foi e sempre será a razão da nossa existência. E não se esqueça de partilhar, porque assim ajudará a alavancar o canal. Mas antes, meu caro jovem, lembre-se, descubra quem você realmente é, porque conhecer a si mesmo é o começo de mais uma sabedoria. Por hoje é tudo. Fique bem. Até o próximo Eco Juvenil.